Bom dia, a paz do Senhor Jesus, amém. Que Deus abençoe a vida de todos meus irmãos nessa manhã, dia 20 de junho de 2021, 8 horas da manhã, o culto no seu lar, né? Lá em Mateus 18, versículo 18, no capítulo 18, versículo 18, Jesus disse que onde estiver duas ou mais pessoas reunidas em seu nome, ele está presente, né? Jesus, ele disse que tudo que dois concordarem sobre a terra, ele concorda no céu. Tudo que ligados na terra terá sido ligado nos céus, né? E nessa manhã de domingo, você que participa desse culto, eu desejo que você preste muito a sua atenção, porque eu quero levar uma palavra que vai abençoar a sua vida, que vai abençoar a sua família, que vai abençoar tudo que lhe pertence. Diga graças a Deus. De repente você, todo domingo, 8 horas da manhã, ou quarta-feira, às 7:30 da noite, você separa esse tempo precioso para ouvir a palavra de Deus, né? Para ouvir a palavra de Deus. De repente, alguém um dia falou para você que você é um desengrejado, porque você não congrega, mas não foi isso que Jesus falou em Mateus 18, 18, né? Em Mateus capítulo 18, versículo 18, 19 e 20 e daí por diante. Jesus disse que aonde concordar dois ou três em seu nome, ele está presente, né? E eu quero dizer para vocês, meus irmãos, que Deus, ele vai abençoar a sua vida. De repente você chamou seu vizinho, sua vizinha, para participar desse culto, né? De repente você colocou a cadeira de frente do computador, você ligou o seu tablet, o seu notebook, ou até mesmo o seu celular, para participar nessa manhã. Você acordou cedo para dar crédito à palavra de Deus. E aqui em Lucas no capítulo 11, a partir do versículo 24, o Senhor Jesus, ele fala da estratégia de Satanás, né? Você sabe que Satanás tem as suas estratégias. O diabo, ele tem a sua maneira de destruir vidas. Ele tem a sua perseverança, ou como eu posso dizer para você entender, a sua calma, né? Ele espera tempo e mais tempo para encontrar uma brecha para destruir a vida de alguém. E nessa manhã, dia 20 de junho de 2021, eu desejo que você venha prestar atenção o que o Senhor tem para falar para você nesta manhã. Eu digo para você porque Ele já falou comigo. Ele já chamou a minha atenção. O Senhor Jesus, Ele já abriu meus olhos da fé, os olhos espirituais. E o Senhor diz aqui assim, ó, em Lucas capítulo 11, versículo 24. Então, vamos ler o 24 até o 28. A estratégia de Satanás. Jesus disse: quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, vazios, procurando repouso, e não o achando, diz o diabo: voltarei para a minha casa, de onde saí. E tendo voltado, a encontra vazia, ou varrida e ornamentada, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele.
e entrando habita ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Você que está me escutando, não precisa dizer amém, né? Porque o último estado se tornar pior do que o primeiro é uma calamidade, né? Então, o que Jesus diz? Que quando o espírito imundo sai do corpo do homem, de uma mulher ou de uma pessoa, aliás, Jesus disse, ele classifica aqui que o corpo humano se torna uma casa habitável, uma casa que alguém habita. Ou habita nessa casa Deus, ou habita Satanás. Então ele diz o quê? Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso, lugar para habitar. E não achando, ele diz, voltarei para a minha casa de onde saí. Que casa é essa? O corpo do homem. O corpo do homem. Irmão, nós vivemos um momento, nós humanos, que se a gente não vigiar, a gente peca 24 horas por dia. Porque é muita aflição, né? É muita... Aliás, é muita desordem no mundo de hoje em dia. Então, a Bíblia diz, Jesus disse que quando o demônio sai de um corpo do homem, ou de uma mulher, quando fala homem, está resumindo entre homem e mulher. Ele vai para lugares vazios, procurando outro repouso, e não encontrando outro repouso, outra casa. Essa casa é o corpo humano. Ele volta. E se ele encontrar aquele corpo vazio, varrido e ornamentado, ele volta e traz com ele 7 demônios pior do que ele. Ou seja, é aí que entra aquela história. Porque quando a pessoa ela conhece Jesus e ela se afasta do caminho de Deus, eu não digo nem se afastar de Deus, né? Mas se afastar, ou melhor, eu não digo nem se afastar de uma igreja, né? Mas se afasta do caminho de Deus. O problema não é você se afastar de uma igreja, né? Por exemplo, você está me escutando agora em sua casa. Você está participando desse culto agora na sua casa, ouvindo a palavra de Deus. E aí você tem que ter um maior respeito e reverência com essa palavra. Você está congregando, ou seja, você está buscando a presença de Deus, a sabedoria de Deus na sua vida. Quando a Bíblia diz, Jesus diz que quando o espírito imundo sai do homem e vai para lugares áridos e vazios, procurando outro repouso e não encontrando, ele volta para a mesma casa e encontra varrida, vazia e ornamentada. Varrida de quem? Sem Deus, sem a presença de Deus. Vazia de quem? Da presença de Deus. Não é vazia de uma congregação. Aliás, tem muitas pessoas, irmãos, você que participa agora conosco, que congrega, sai de casa pela manhã, vai para a igreja. Mas ela congrega, mas ela está vazia às vezes. Muitas das vezes ela está vazia e ornamentada, ausentada de Deus. E aí Jesus diz que se o demônio, repito, Jesus disse que o diabo, ele faz morada no corpo do homem. A prova disso é que Jesus chama de casa. Jesus chama de casa. Casa é lugar que se habita. É lugar que se mora. Então, quando Jesus disse, ele volta para a mesma casa de onde saiu, é porque casa é lugar o quê? Habitável. Casa é um lugar habitável. Então, Jesus disse que o diabo volta para a mesma casa de onde saiu, e se encontrar aquela casa, que é o corpo humano vazio, sem a presença de Deus, ele traz 7 demônios piores do que ele. E a última situação dessa pessoa se torna pior do que a primeira. Ou seja,
Se ela tinha uma doença, ela passa a ter 8 doenças. Aqui já tinha e mais 7 que o diabo trouxe. Se ela tinha um problema sério, ela passa a ter 8 problemas. Quando ela se afasta apenas de uma congregação, não. Não é quando ela se afasta apenas de uma congregação, mas quando ela se afasta dos princípios de Deus. Quando ela se afasta da presença de Deus. É aí que está o problema. É quando ela está ausente dos estatutos de Deus. Nós temos que aprender isso, irmão. Tem gente que vai ser desengrejado. Uma verdade tem que ser dita. A palavra desengrejada não está na Bíblia. Aliás, os apóstolos, se você for ler na igreja primitiva, em Atos dos Apóstolos, os discípulos, eles faziam culto em casa, no partir do pão, né? Nas refeições. Olha que tamanha humanidade, o tamanho do humanismo que tinha a igreja primitiva. Vamos dizer que eles faziam culto nas áreas, nos fundos de quintais. E era tão bom. Por que eu digo que era bom? Porque a Bíblia diz que ninguém tinha necessidade de nada. Até quem não tinha nada, passava a ter alguma coisa. Porque quem não tinha, né, supria a necessidade de... Quem tinha, supria a necessidade de quem não tinha. E hoje? E hoje, quem faz isso? Né? Então nós temos que entender, irmãos, que muitas pessoas que se afastam dos princípios de Deus, elas passam a ter problemas dobrados, triplicados. Porque não foi mais na igreja A, porque não foi mais na igreja B, igreja C, igreja D, não. Porque não obedece os princípios do Senhor. Porque não obedece a palavra de Deus. Tudo para ela está certo. Tudo para ela é válido. E a Bíblia não ensina isso. A palavra do Senhor diz que nós temos que provar se os espíritos é de Deus. Se os espíritos é de Deus. O que quer dizer essa mensagem? Nós temos que provar se aquela palavra tem interesse espiritual. Se o interesse daquela palavra é um interesse espiritual. Diga amém. Diga graças a Deus. De repente você levantou pela manhã, nem tomou café. Você, não, eu vou participar desse culto aqui na minha casa. Eu vou aprender na palavra de Deus. Eu vou absorver a palavra de Deus. Isso é muito importante, irmãos. Isso é muito importante. Isso vai fazer com que Deus se torne o seu amigo. Ah, não. Eu fui para a igreja, né? Porque não é igreja. As coisas pioram, não é porque você sai da igreja. Não, lógico que não. É porque você para de obedecer a palavra de Deus. É porque você se ausenta da palavra de Deus. É porque você se ausenta da palavra de Deus. Porque Deus jamais vai dizer assim, não, fulano não vai na igreja mais, então, mas está fazendo tudo certinho, me obedece princípios, meus estatutos, minhas leis, então eu vou punir ele, porque mesmo ele obedecendo, mas não vai na igreja. Não, não é isso, irmão, eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso. Até porque, dentro das igrejas, o que mais a gente vê é pessoas irreverentes. É pessoa cheia de insubmissão, né? Tem demais. Pessoas religiosas, ah não, eu sou pentecostal. Não sabe nem o que quer dizer pentecostal. Não sabe nem o que é pentecostal. Tem uns que vai na igreja e falam em línguas porque o outro está falando. Ah, fulano está falando embolado, eu vou falar também. Não, irmão. É igual a pessoa dizer assim, ah, eu vou orar no monte. A oração no monte é mais respondida. Eu já vi pessoas falar assim, não, no monte a gente está no lugar mais alto, está mais perto de Deus. Isso é hipocrisia, isso é incredulidade. Jesus disse que quando for orar, fechai a porta
e orai ao Pai que está em secreto. E o Pai que está em secreto vos recompensará. Recompensará. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa boa. Né? Olha que benção. Então nós temos que entender, irmãos, uma coisa. Faça o bem. Está cheio de crente congregando, vai no culto dominical, que são empresários, que está roubando os funcionários, que está deixando de fichar a carteira dos funcionários, manda o funcionário embora e não paga os direitos corretos. Que congregar é esse? Que congregar é esse? Não é verdade? Mas também tem funcionário que congrega também, vai domingo no culto dominical, mas rouba às vezes o patrão, né? É injusto com o patrão. Lógico que tem mais patrão que rouba o funcionário do que o funcionário patrão. É o que mais tem no Brasil e no mundo hoje. É funcionário roubando, patrão roubando funcionário. E tem também funcionário roubando patrão. Mas tem mais patrão roubando funcionário. E ele diz assim: eu sou de Deus porque eu sou dizimista. Eu sou de Deus porque eu faço, olha, eu sou cristão porque eu vou na reunião dominical. Que negócio é esse? Não é verdade? Que negócio é esse? Está errado, irmãos. Olhe para mim. Olhe para cá. Olhe para mim. Ah, pastor, missionário, como é que eu vou ver para o senhor? Olhe para a foto. Olhe para mim. Escute bem o que eu vou dizer para vocês. Quando a pessoa abandona os princípios de Deus, os estatutos de Deus, as leis de Deus, a palavra do Senhor diz que a situação, o estado daquela pessoa, Jesus disse, não vamos dizer a Bíblia não, porque tem muitos homens de Deus que falam na Bíblia, aqui foi o próprio Jesus que falou. Jesus disse que a última situação dessa pessoa se torna pior do que a primeira. Se torna pior do que a primeira. Se ela tinha um câncer, ela vai ter um câncer, sintomas de AVC, sintomas de infarto, vai ter outros tipos de doença, outros tipos de problema. A palavra do Senhor diz assim, meu irmão, você que participa conosco agora, é melhor que ninguém nunca tivesse conhecido o Evangelho. É melhor que ninguém nunca tivesse conhecido o Evangelho do que conhecer e não praticar. Do que conhecer e não praticar. Nós temos que aprender isso, irmão. É conhecer e praticar. E outra coisa, praticar de maneira correta, porque eu vejo muitas pessoas dizendo assim, não, eu estou louvando a Deus. Não importa como eu estou louvando. Deus aceita o meu louvor do jeito que eu louvo. Não, lógico que não. A Bíblia diz que o povo de Israel tinha um zelo por Deus. O povo de Israel tinha um zelo por Deus, tinha um carinho por Deus. Mas de forma errada, sem entendimento. Eles faziam as coisas para Deus, dizia que adorava a Deus, que buscava a Deus, que amava a Deus, mas fazia sem entendimento. A Bíblia diz que Paulo dizia que eles faziam as coisas para Deus, mas não tinham o quê? Um entendimento. E muitas das vezes, se nós não temos um entendimento, nós fazemos de forma o quê? De forma errada. Se nós não tivermos entendimento, irmão, nós vamos fazer de forma o quê? Errada. Nós vamos fazer de forma errada. Essa é a verdade. Essa é a verdade. Nós temos que ter o entendimento para
que nós possamos fazer de maneira o quê? De maneira correta. De maneira correta. Diga graças a Deus. Senhor nosso Deus, Pai amado, Pai querido, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nos dá entendimento, meu Deus, a respeito da Tua palavra. Meu Deus, tem muitas pessoas que participam conosco agora desse culto, dentro do seu lar, da sua casa, às vezes no seu trabalho, que ela acha que porque ela parou de beber, de se embriagar, de fumar, de usar droga, ela parou de se prostituir, de adulterar, ela já se sente uma pessoa cristã, ou um homem cristão, ou uma mulher cristã. Não, não, irmão. Parar de se embriagar, de usar drogas, de adulterar, de se prostituir, já é o primeiro passo. É o primeiro passo para você se tornar um cristão. Mas não é só isso. É preciso você abandonar a avareza, a soberba, o egoísmo, a rebeldia, a insubmissão, a falta de temor, de tremor. É preciso você abandonar o desejo em excesso de possuir. É preciso você deixar a ganância, o desejo em excesso de ficar rico. A palavra do Senhor diz que o desejo em excesso de ficar rico leva o homem, aliás, não é nem o desejo em excesso. A palavra do Senhor diz que aqueles que querem ficar ricos entram em tentação, entram na concupiscência da carne. E muitos estão amargurados, se afogando na amargura por querer ficar rico. Então, meu Deus, abre a visão deste homem, desta mulher. Aí, de repente, ela está pensando, mas é pecado ser rico? Não. Mas a palavra do Senhor diz que o José no Egito não pediu para ser governador. Daniel não pediu para ser governador lá do rei Dario. José não pediu para ser governador no Egito, o governador de Faraó. Não. Davi não pediu para ser rei em Israel. Davi, ele servia de trás das malhadas como um bom pastor. Mas Deus viu neles capacidade e simplicidade, humildade de receber essa bênção chamada riqueza, prosperidade. Eles não pediram, irmão. Eles não pediram para ser governador, rei. Não. Lógico que não. Nós temos que aprender isso. E hoje muitos de nós, muitos que estão no nosso meio, vai para a igreja, ora, jejuma, no sentido de um só propósito, ficar rico. Eu acredito que quando nós obedecemos, nós somos agraciados por Deus. Nós somos beneficiados por Deus. Nós somos tocados por Deus. Acredite. Acredite no poder da graça. Acredite no poder da obediência e da santidade. Pelo poder do nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Diga amém. Diga graças a Deus. Você que está participando conosco desse culto, no seu lar, sente-se no nome do Senhor Jesus. Eu quero que você leve a sério essa pregação. Jesus, quando ele falou isso que o demônio sai do corpo do homem e não encontrando outra casa, um lugar para habitar, ou seja, o corpo do homem, que Jesus chama de casa habitável. Uma casa, seja a casa de Deus, que é um templo. O corpo do homem é um templo. Ou de Deus ou do diabo.
Jesus disse assim, ó, no versículo, aqui no versículo 27, 26. Então vai, Jesus disse. Então o diabo vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando, habita ali. E o último estado, a última situação daquele homem se torna pior do que o primeiro. Então, o último estado do homem que rejeita os estatutos, conhece a palavra, depois joga fora a palavra de Deus, os estatutos do Senhor, os princípios do Senhor, as leis do Senhor. A Bíblia diz que o diabo volta àquele mesmo que estava. E habita ali. E leva mais 7 espíritos piores do que ele. E o último estado daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Por isso que muitas das vezes você fala assim, não, depois que eu conheci Jesus, a minha vida piorou. Não tem gente de falar isso? Não, depois que eu conheci Jesus, minha vida se tornou pior. Mas por que às vezes se tornou pior? Porque às vezes você, nós rejeitamos princípios. Rejeitamos a palavra de Deus. Jogamos fora os estatutos de Deus. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E quando Jesus falou tudo isso, apareceu uma mulher no meio do povo. Aqui no versículo 27, a exclamação de uma mulher. Depois que Jesus falou assim, que o demônio sai do corpo do homem e vai para lugares áridos, vazios, procurando outra casa, ou seja, outro corpo humano para morar, para habitar. Aqui no versículo 26, Jesus diz, então vai e leva consigo outros 7 espíritos piores do que ele. E entrando ali, habita. Entrando, habita ali. Ou seja, habita. O que é habitar? É morar. Quando você mora numa casa, você é o quê? É um habitante daquela casa. Quando você mora numa cidade, você é um habitante daquela cidade. E o diabo, ele pode ser um habitante do nosso corpo. Como também Jesus é um habitante do corpo do homem, quando o homem dá espaço para Deus se tornar, para Jesus se tornar um habitante no corpo dele, no coração dele. Aí diz assim no versículo 27, a exclamação de uma mulher. Ora, aconteceu que ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe, bem-aventurado aquela que te concebeu os seios, que te amamentaram. Olha só. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus essas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou, ou gritou, e disse-lhe, bem-aventurado aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Preste atenção. Quando Jesus falou dos demônios que saem por lugares áridos, procurando repouso, e não encontrando, volta para a mesma casa, o corpo humano, de onde saiu, e o último estado daquele homem torna pior do que o primeiro, uma mulher do meio da multidão disse, bem-aventurado bem-aventurado é aquela mulher que te concebeu. Bem-aventurada é aquela que te concebeu. E os seios que te amamentaram. O que aquela mulher disse? Senhor, bem-aventurado é a mulher que te concebeu. Ou seja, bem-aventurada é a mulher que te deu a luz. E bem-aventurada é os seios que
te deram de mamar, te amamentaram. O que Jesus falou para ela? O que Jesus falou para ela? Jesus disse aqui no versículo 28, ele, porém, respondeu, antes, mulher, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Antes, mulher, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e as guarda. Amém? Tá aí o problema. Olha só. É um tapa na face de alguns irmãos, né? Que diz assim, vamos congregar, senão nós não é salvo. Olha o que Jesus falou. Não, mulher. Mais bem-aventurado do que quem me deu a luz e me amamentou, mais bem-aventurado de quem... Lógico que Jesus, ele não estava tirando os méritos de Maria, não, lógico que não. Ele não estava tirando os méritos de Maria, jamais, Jesus jamais vai fazer isso. Jesus, ele estava dizendo que melhor do que tudo é ouvir a palavra de Deus e obedecer. É ouvir a palavra de Deus e obedecer. É isso que você está ouvindo. De repente você é aquela pessoa, hoje mesmo eu escutei uma mensagem, uma palavra assim, fulano é pentecostal. Irmão, não confunda uma coisa com a outra. Pentecostal, irmão, é todos aqueles que são fervorosos na fé. Os apóstolos, então, eles não eram muito agitados. Lógico que não. Eles eram agitados na pregação, mas para pular, para cantar, rodopiar, não. A Bíblia não diz isso. Mas eles eram pentecostal. Por quê? Porque eles eram fervorosos na pregação. Eles pregavam com transparência, irmão. Você precisa aprender o que é ser um pentecostal. Né? Diga amém, graças a Deus. Se você está com alguém do seu lado aí, fala assim para ela assim, eu não sou de pular muito, não sou de gritar, mas sou pentecostal, porque eu vivo a verdade. Fale para ela. Eu sou pentecostal, não sou de pular, gritar, rodopiar, mas sou pentecostal. Os apóstolos eram pentecostal, irmãos. Aonde eles chegavam, eles pregavam o evangelho transparentemente. Não quer dizer que eles não eram pentecostais. Aí, a vez fulano vai lá, grita, rodopeia, fulano está cheio da unção. Não. Então, Jesus não vivia cheio da unção, porque Jesus, ele não era assim. Jesus nunca gritou? Já gritou várias vezes, repreendendo, né? Mas não era aquele sem controle, sem domínio, sem raciocínio. Espera aí, irmão. Se o Espírito Santo está no seu corpo e você não consegue se controlar, se o Espírito Santo não consegue controlar o seu corpo, como é que vai controlar o universo? Então nós temos que entender o que é ser pentecostal. Nós temos que entender o que é ter o Espírito Santo, o que é ter unção. Né? Então escute bem, Jesus disse, mas bem-aventurado, mulher, mas bem-aventurado do que quem me concebeu a luz, mas bem-aventurado do que quem me amamentou, é aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as guarda. É aqueles que ouvem a palavra do Senhor e as guardam. Ou seja, não é apenas ouvir. É ouvir
É ouvir e guardar. Eu não tenho que ouvir a palavra de Deus só. Eu tenho que ouvir e guardar. Eu tenho que ouvir a palavra de Deus e guardar. Diga, assim seja. Diga, graças a Deus. Então, voltando para ali, quando Jesus falou que o demônio sai do corpo humano e vai procurar um lugar vazio para habitar e não encontrando, ele volta para o mesmo corpo. Não é que Jesus é mau, irmão. É porque quando a gente conhece a palavra de Deus, a gente, quando erra, é como se a gente premeditasse. Não tem aqueles crimes premeditados que Davi fez com Urias? Olha o que Davi passou, né? Transtorno, o filho morreu. Tornou um inferno o reinado de Davi, né? Premeditou matar Urias para ficar com a mulher dele. Quando a gente conhece o evangelho que rejeita, de repente eu estou enquadrado desses. Rejeitando a palavra de Deus às vezes. Rejeitando o evangelho às vezes. O evangelho do Senhor, né? Então eu estou premeditando. Então o diabo volta para a minha vida, é verdade, e traz mais 7 demônios piores do que ele. E o último estado meu torna-se pior 8 vezes do que o primeiro. Nós temos que aprender a interpretar a palavra de Deus da maneira correta, irmãos. Amém? Da maneira correta. Ah, não, hoje não fui na igreja. Ah, eu estou triste que eu não fui na igreja hoje. Tudo bem, respeito. É bom ir na igreja, né? Mas melhor do que ir na igreja é obedecer princípio. Eu não estou dizendo que você não tem que ir na igreja. Uma vez uma irmã me falou assim: ah, missionário, eu não escuto pastor desengrejado. Ah, está na Bíblia, irmão, pastor desengrejado. Então os apóstolos eram tudo desengrejado, que fazia culto em fundo de quintal, né? Brevemente nós vamos falar sobre isso. Brevemente nós vamos falar sobre isso. Então presta atenção, irmão. Presta a sua atenção. Presta a sua atenção que é desengrejado. Às vezes você está numa igreja e você é desengrejado. Porque você faz parte de uma igreja que contém 4 paredes, mas não faz parte da igreja do Senhor Jesus Cristo. Não faz parte da igreja redimida no sangue do Senhor Jesus Cristo. Essa é a verdade. Essa é a verdade. E qual é a igreja que vai ser salva? As 4 paredes ou a igreja redimida no Senhor Jesus? É a igreja redimida. Eu não estou dizendo para você, irmão, não ir na sua igreja, sair levantar pela manhã, no domingo, ou chegar do seu trabalho pela tarde, na quarta-feira, e no culto na sua igreja. Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo que melhor do que você ir na sua igreja é você obedecer a palavra, porque muitos que vão na igreja, muitos, não é todos, não obedecem. Por exemplo, hoje tem muito cristão que faz vigília no monte, isso, aquilo, outro. Irmão, Jesus ia no monte, sabe por que Jesus ia no monte? Muitas das vezes é porque na casa de Jesus, na casa de José, de Maria e os irmãos de Jesus, ele quase não tinha sossego, ele não tinha, praticamente, não se sentia à vontade, né? Nós temos que entender esse lado, que ele fica só com Deus, distante de muita gente, ele ia, não é porque lá era melhor, não é porque lá Deus respondia mais Jesus, lógico que não.
que é que ele diz? Quando orar, entrai no vosso quarto, fechai a porta. Por que fechar a porta? Para não tocar a trombeta. Não tocar a trombeta. Amém? O que é tocar a trombeta? Chamar a atenção dos outros. Ele mesmo disse que nós não devemos sair gritando nas praças, querendo chamar a atenção dos outros, né? Querendo chamar a atenção dos outros. Deixa eu dizer para vocês, Deus, Ele não pensa igual a mim, igual a você. Não pensa. Deus, Ele tem sua decisão formada, Ele tem sua opinião. Não, Jesus não tem opinião. Ele tem sua formação, irmão. Ele é Deus, Ele toda a vida existiu. A Bíblia diz que nada do que se fez sem Jesus, sem Deus, não existia. Não existia. Aprenda isso. Aprenda isso. Aprenda isso. Não tem como. Tem pessoas que ela tem costume, né? Ela tem costume de ser religioso. Ela tem costume de ser religioso. Ah, não, ou seja, costume de bater cartão, né? Irmão, outra coisa que eu vejo demais. Hoje, a cantoria, as músicas, tirou o lugar da pregação. Aí tem uns que falam assim, não, mas Jesus cantava no seu ministério. A Bíblia fala isso uma vez. Lá em Lucas, se não me engano, Lucas 2. Não estou dizendo que é pecado, que é proibido cantar. Eu jamais vou dizer uma loucura dessa. Mas cantar, irmão, é o segundo plano dentro da igreja do Senhor. Por exemplo, tem culto por aí que começa às 7h30 da noite. Quando é 8h40 é que o pastor vai dar a oportunidade para o pregador pregar. E ele diz assim, ó, 9h10 você me dá o microfone. Ou seja, 1h e pouco de música, de cantoria, de oportunidade, não sei o que é, 1h e pouco, e 25 minutos, 30 minutos para pregar. Então você vai pregar, vai falar ali, não vai traduzir, não vai traduzir para os irmãos o que significa aquela palavra que ele pregou. Não vai dar tempo. Não vai dar tempo. Não é verdade? Não vai dar tempo. Então, irmão, presta atenção no que eu estou dizendo para vocês. Você quer ter um dia abençoado, uma semana abençoada? Não seja fanático, religioso. Seja verdadeiramente um seguidor de Cristo. Olha a igreja primitiva. De Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 2, 3, 4, 5, 6. Olha como era que a igreja primitiva vivia. Olha. Aí tem outros que falam assim, não, mas as coisas se atualizaram. Ah, então Jesus também se atualizou. Então Jesus se atualizou com a internet, com as redes sociais, televisão, rádio, né? Não, irmão. Jesus nunca vai se atualizar, sabe por quê? Porque Jesus nunca sai de atualidade. A palavra do Senhor diz assim, tudo passará, a terra, o mar, o céu, terra, céu, mar, tudo passará, menos as minhas palavras.
Tudo bem, você tem que cantar seu hino, ter a sua oportunidade de contar seu testemunho, mas meia hora é suficiente. 1h30 de culto, irmão, 1h20 de culto, dá para você pregar e traduzir o que representa aquela palavra. O que representa aquela palavra? Diga amém. Meia hora é suficiente para você cantar 2 hinos, 2 testemunhos, 2 oportunidades, 5 minutos para cada música, cada hino, 2 hinos, 2 oportunidades, 2 testemunhos, pronto. No outro culto já dá oportunidade para aquele que não teve oportunidade no culto anterior. Mas não podemos tirar o direito da palavra. Porque o ministério de Jesus e dos apóstolos, 98% foi de pregação. Ele mesmo disse lá em João 15:3. João capítulo 15, versículo 3. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Vós já estáis limpo pela palavra que vos tenho falado. Amém? Que Deus abençoe. Fique de pé, vamos orar, né? Ou dobrar nossos joelhos, como você quiser. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai amado, Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos entender, meu Deus, a diferença entre orar e uma petição. Tem gente que confunde uma petição com uma oração. Apesar de nós pedir em oração, é uma petição. Mas tem gente que confunde uma petição, uma oração espiritual com uma petição material. Quantas pessoas não falam assim, eu vou orar, eu vou me consagrar. E quando vai orar, se consagrar, pede carro, casa, para ser promovida na empresa, para ser promovida no trabalho, promovida no trabalho. Isso não é uma oração, uma petição de santidade. Aliás, isso não é uma oração. Oração quer dizer uma ligação. Uma ligação é o homem colar em Deus e Deus no homem, espiritualmente falando. Não tem nada a ver com pedir uma cura, com pedir a casa própria, um carro, uma conta bancária, nada disso. Jesus, ele vivia o tempo todo em oração, o tempo inteiro em oração, mas nunca pediu nada pessoal para ele. E não adianta você dizer assim, não, mas porque Jesus era Jesus, não precisava de nada material. Quem disse que não? Ele estava no mundo. Só que ele mesmo nos ensinou. Buscai primeiramente o reino dos céus e sua justiça, e as outras coisas, tudo serão acrescentadas. Pai, tira de nós o egoísmo, a avareza, a soberba, a prepotência, o orgulho. Tira de nós, Senhor, tudo aquilo que não provém do Senhor. Pai, no nome do teu Filho amado Jesus, faça de nós uma bênção. Faça de nós uma bênção em tuas mãos. Que nós possamos, meu Pai, usar nossa boca para abençoar. Tira de mim, Senhor, todo empecilho, todo pecado. Todas as palavras torpes, enganosas. Palavras de maldição, palavra que destrói. Tira de mim toda amargura.
toda insegurança, toda tristeza. Tira, meu Deus, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo. Tira desse irmão, tira dessa irmã, desse senhor, dessa senhora que ora conosco agora, até mesmo dentro da sua casa, no seu trabalho. Tira, meu Deus, tudo que não provém do Senhor. E desde já eu te peço e te agradeço no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tira as dores, enfermidades. Tira tudo aquilo, meu Pai, que tem maltratado esse irmão, essa irmã, essa família. Pelo poder do nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que crê, diga amém. Diga graças a Deus. Amém, meus irmãos? Que Deus abençoe, que Deus te ilumine, que Deus lhe proteja. Graças a Deus. Se você ficou de joelho para orar, ou ficou em pé para orar, pode se assentar. Eu quero pedir para você que puder e deseja plenamente, deseja fortemente, ardentemente, no seu coração, deseja de nos ajudar através do seu dízimo, de sua oferta mensal, não sei, você e Deus, amém? Você e Deus. Você não é obrigado, mas você vai estar me ajudando a continuar levar o Evangelho, né, por todos os lugares. Graças a Deus, esse dia, um irmão da África, ele mandou uma mensagem, missionário, foi uma benção, né? Graças a Deus, eu fico feliz. Por quê? Porque a nossa intenção não é atingir o mundo inteiro, né? Se atingir, amém. Mas a nossa maior intenção, é de aqueles que participar dos cultos, das mensagens, ser todas abençoadas. Porque não adianta 1000 pessoas participar, 100.000, 10.000, mas nenhuma dá crédito à palavra, né? Mas se 10 pessoas participar e derem crédito, é uma bênção. Amém? Então, se você desejar nos ajudar, eu fico muito grato. Peço que os irmãos leiam aqui abaixo, nas inscrições, que você vai encontrar a maneira melhor de entrar em contato conosco. Amém? E mandar uma mensagem pedindo a sua oração e fazendo as suas doações através do seu dízimo, de sua oferta, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe e que Deus ilumine. Fiquem todos na paz.